Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida, toda a tua família. Que bênção, que bom, mais uma oportunidade de estarmos juntos e juntas para estudarmos a palavra de Deus junto com todo o povo da IPI de Engenheiro Goulart. Mas antes, eu queria orar com você. Pai Santo, Deus bondoso, obrigado por esta rica oportunidade de abrirmos a Tua palavra, estudarmos ela, ó Pai. Nos ajude a entendê-la, a compreender, ó Pai, na iluminação do Teu Espírito Santo, ó Deus, para colocarmos em prática, ó Pai, no nosso dia a dia. Seja sobre nós, Senhor, a Tua bênção, em todos os lares aqui representados. No nome de Jesus, nós lhe agradecemos por esta oportunidade. Amém. Quero pedir que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo 17. Quero ler com você do versículo 11 ao 19. Lucas, capítulo 17. Do versículo 11 ao 19, quero ler esta passagem com você, que é a cura dos 10 leprosos. E eu quero estudar com você sobre o tema gratidão. Lucas 17, do 11 ao 19, a cura dos 10 leprosos. A palavra de Deus na minha tradução diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam dizendo: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: Ide e mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pois bem, gratidão. Você é grato, meu irmão? Minha irmã, você é grato por tudo que você tem, por todas as oportunidades que Deus te proporciona, o que você tem na sua vida, ou você está buscando ter, está trabalhando para isso. Você consegue olhar à sua volta, perceber as coisas nos seus mínimos detalhes, ver Deus nas coisas e tornar o seu coração grato dia após dia? Quando lemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós chegamos a uma conclusão. A ingratidão, ou seja, a pessoa que é ingrata, ela não agrada a Deus. A ingratidão não agrada a Deus. Ao lermos esse texto, nós percebemos ricas oportunidades de aprendizado. Muitas oportunidades. Há muito ensinamento nesse versículo do 11 ao 19 de Lucas capítulo 17. Jesus, acompanhe comigo, Jesus estava a caminho de Jerusalém. O versículo 11 diz isso, né? E a sua jornada o levou até Samaria e Galiléia, onde ele encontrou esses 10 leprosos. Jesus andava muito. Naquela época não havia muito meio de transporte. Então era no chinelo mesmo. Era solado. Era sebo nas canelas, como dizem por aí, né? Andando muito, cansava muito. Jesus andava muitos e muitos quilômetros. E uma dessas andanças de Jesus, no caminho de Jerusalém, a sua jornada, a sua agenda, levou ele até Samaria, e passando ali por Galiléia, onde ele encontrou esses 10 leprosos. Pois bem,
leproso, né? Os leprosos, eles eram banidos da sociedade, eles eram deixados à parte, eram tidos como imundos. Eles viviam fora da cidade, era preciso deixar eles isolados. Então eles moravam em vilarejos, eles eram forçados a viver em pequenas vilas, em lugares fora da cidade, de grande movimentação das pessoas. Era uma doença temida, terrível naquela época. Uma doença muito temida. Motivo, então, que essas pessoas com lepra eram deixadas à parte da sociedade, à margem da sociedade, isolados de todas as outras pessoas. Jesus, então, ele entrou em uma dessas aldeias. E a Bíblia diz que logo que ele entrou, ao versículo 12, ao entrar em uma dessas aldeias, saiu ao encontro de Jesus. Eles perceberam a movimentação de Jesus por ali. Então saíram ao encontro de Jesus, quem? 10 leprosos. Versículo 12 aí na sua Bíblia, de Lucas 17, diz isso. Eles eram obrigados a ficar em certa distância das pessoas por causa desta enfermidade. Ok? E o que eles fizeram? Por causa dessa distância para se comunicar, para não passar essa doença para as pessoas, eles gritavam de longe. Olha o versículo 13. Que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, olha nós aqui, ó. Tenha compaixão de nós. Já que o senhor está passando aqui, vamos aproveitar a oportunidade. Mestre, por favor, tenha misericórdia de nós. É o que diz o versículo 13. Com essa doença terrível, tão temida na época, né? Contagiosa. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Olha nós aqui. Jesus, então, tomou uma posição e ordenou que eles fossem até os sacerdotes. Acompanhando aí na sua Bíblia, já lemos o 13, ao 14, o que diz: ao vê-los, ou seja, quando Jesus avistou, eles percebeu a presença deles, ao vê-los, Jesus disse: ide então e mostrai-vos aos sacerdotes. Nem diz a lei. A lepra, quando a pessoa ela era curada, ela tinha que ir até o sacerdote, que era tido como o médico entendido da época, né, para analisar se realmente a enfermidade havia passado, curado, né, para a pessoa poder voltar à sociedade e fazer as suas coisas corriqueiramente, né, e de mostrar aos sacerdotes, que eram eles designados para analisar isso. E aconteceu que diz a palavra, indo eles, ou seja, eles foram, eles obedeceram a Jesus. E eles só foram curados porque eles foram até os sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados, diz a minha tradução, no versículo 14. E outras traduções dizem foram curados. A lepra deixou o corpo deles. Eles foram purificados. Jesus ordenou que eles fossem até os sacerdotes. Versículo 15 diz que apenas um deles ficou agradecido. É o que diz aí na tua tradução. Um dos 10. Quantos eram os leprosos? 10. Um desses 10, vendo, tomando em si, analisando o seu corpo, a ficha caindo, vendo que fora curado, retornou. A Bíblia diz que ele voltou, dando glória a Deus em alta voz. Ou seja, quem estava perto dele conseguia verificar que algo muito bom aconteceu com ele, diz o versículo 15. Apenas um desses 10 retornou, voltou e ficou agradecido por aquilo que Jesus operou, né? Um grande milagre na vida desse leproso. Ele voltou até Jesus e agradeceu a misericórdia alcançada. Quantos de nós, mesmo sendo crentes em Cristo Jesus, convertidos pelo amor do Evangelho, pela graça dele, pela salvação que só ele pode nos dar, pelo seu sangue derramado na cruz, conhecendo a palavra, indo à igreja, servindo a Deus, temos voltado, retornado aos pés do nosso Pai, do nosso Senhor, do nosso Mestre, e agradecido por todas as suas bênçãos, todos os seus feitos,
tudo que há de maravilhoso, as suas misericórdias, as suas bênçãos. Analisa comigo. Será que temos realmente voltado, tornado em si, percebido as bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida? Voltado aos pés do Senhor para agradecer? Um coração realmente agradecido, cientizado de todas as bênçãos e dos grandes feitos que Jesus tem derramado e operado na minha, na sua vida? Igreja de Deus é algo a ser muito bem pensado, é muito sério isso. A ingratidão não agrada a Deus. Precisamos ter um coração grato, conforme esse leproso. De 10, apenas ele retornou para agradecer a misericórdia alcançada. Ele prostrou-se aos pés do mestre, diz o versículo 16, acompanha comigo. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Reconhecimento. Que Jesus é grande, é poderoso, é o mestre. Ele prostrou-se, o ex-leproso, né? Porque já é curado. Prostrou-se o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, reconhecendo a bênção alcançada. E veja bem, diz a palavra, que este era samaritano. Os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Havia uma rixa, uma guerra de muitos e muitos anos. Os samaritanos, eles não se dão com os judeus. Que coisa, não? Um samaritano, um estrangeiro, reconhecendo essa bênção da parte de Jesus, que é judeu, foi até ele, reconheceu, se prostrou aos seus pés e agradeceu. Imagine um samaritano agradecendo um judeu. Pergunta crucial de Jesus. Acompanhe comigo. Versículo 17. Pergunta crucial. Não eram 10 os que foram curados? Pois bem, onde estão os outros 9? Pergunta crucial de Jesus. Não eram 10 os que foram curados? Cadê os 9? Onde eles foram parar? Jesus ficou se perguntando. Ingratidão desagrada a Deus. Olha o versículo 18. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, senão este samaritano? Quem diria, não? Quem diria? Jesus ficou se perguntando, se questionando. Não foram os 10 os curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem retornasse, quem voltasse, quem reconhecesse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, este samaritano? Disse Jesus ao samaritano: Vai, porque a tua fé te salvou. Ele recebeu a cura espiritual. Veja comigo, versículo 19. E disse Jesus a ele: Levanta-te, meu filho, levanta-te e vai. Tome sua vida de volta, as coisas que você precisa fazer, retorne à sociedade, retorne à sua família, toma a tua bênção, vai, porque a tua fé te salvou. Fica aqui o ensinamento de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 a 19. Jesus curou os 10 leprosos, mas apenas um, justamente esse que era samaritano, estrangeiro, voltou para agradecer, reconhecendo a grande misericórdia que Jesus derramou sobre a vida dele. Somente ele voltou, e este era samaritano. O número dos que suplicam a Deus é bem maior do que os que o louvam. Ou seja, a gente pede, pede, pede mais. A gente só pede, 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 a gente suplica, a gente clama, a gente chora, pede, 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 pede. Ou seja, muito maior o número daqueles que pedem do que aqueles que louvam a Deus, que reconhecem os seus feitos em forma de gratidão. Isso é muito sério, meus irmãos. Fica um ensinamento para nós. Ao voltar para agradecer, ele recebeu a maior de todas as curas.
a cura espiritual. A fé dele o salvou. A cura é uma bênção temporal, mas a salvação é uma bênção eterna. Fica com esse ensinamento, meu irmão, minha irmã. Anote aí no seu coração, fica com esse ensinamento. A cura é uma bênção temporal. Tempo. Tem início, tem fim. Mas a salvação em Cristo Jesus, esta é uma bênção eterna. O que disse Jesus? Esse rapaz que foi curado dessa lepra, vai, levanta-te, vai, toma a tua vida de volta. A tua fé te salvou. Salvou do inferno, salvou da catástrofe do mal. Muita gente se pergunta, salvo do quê? Salvo do inferno, meus irmãos, salvo da perdição, salvo daquele dia do juízo, onde muitas pessoas pensam que estão caminhando para o céu, mas por causa da sua soberba, da sua falta de gratidão a Deus, da falta de reconhecimento que só estamos aqui, só somos o que somos ou temos o que temos, porque foi pela mão de Deus, foi pela provisão dele. Ele que é um Deus grande, poderoso, que pensa em nós, que nos ama a todo custo. Charles Spurgeon tem razão quando disse: existem mais pessoas que recebem benefícios do que agradecem por eles. Só recebendo, pedindo, só querendo receber. Pedindo, só querendo receber. Mas não reconhecem os feitos de Deus, não agradecem, não são gratos pelos grandes feitos do Senhor. Fica o ensinamento para nós, igreja. É maior o número de pessoas que suplicam a Deus do que aqueles que o louvam ou o agradecem. Os 9 amigos do samaritano foram declarados cerimonialmente puros pelo sacerdote, ou seja, curados, foram declarados por questão de cerimônia. Mas ele, esse samaritano que voltou aos pés do Senhor para agradecer, ele foi declarado salvo pelo Filho de Deus. Ele reconheceu a cura vinda da parte do nosso Senhor. Seja grato, meu irmão. Seja grata, minha irmã. Vamos parar de reclamar e olhar as coisas boas da vida. Por favor, é tempo de reflexão, é tempo de estudo bíblico e a palavra de Deus está falando com a gente. Preste atenção, é Deus falando com você. A palavra de Deus está aberta. Seja grato, seja agradecido. Faça a sua oração de gratidão a Deus, reconheça tudo o que Ele tem te dado, tudo que Ele tem livrado você do mal, tem proporcionado coisas boas e lindas para a tua família. Seja agradecido por completo na presença do Senhor. A gratidão me faz reconhecer quem é Jesus. A gratidão me aproxima da grandeza de Jesus. E é a vontade do Senhor que sejamos gratos. Lembra do texto? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças. Em tudo. Em todas as circunstâncias. Eu não sei o que está passando na tua vida. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo. Mas seja grato. Em tudo dai graças. Sejam agradecidos a Deus. Sejam gratos, tenham gratidão, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Que esta palavra possa ter achado guarida no teu coração, na tua família, no teu lar. Vamos ser gratos, meus irmãos e minhas irmãs, cada dia mais ao nosso Senhor, que grandes coisas tem feito por nós. E esse é o motivo de estarmos alegres. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, por esse estudo bíblico na IPI de Engenharia Goulart, por este meu irmão, minha irmã, os nossos amigos e amigas que nos acompanham através desse vídeo, ó Pai. Alcance cada um deles com a tua bênção, com a tua paz, com a tua cura, ó Pai. Se há alguém enfermo,
o Senhor possa estar visitando nesta hora com a tua cura, com a tua paz, com a tua libertação. Levanta o teu povo, Pai. Senhor, nós somos agradecidos a Ti por todas as tuas bênçãos, pelo ar que respiramos, pelo alimento que não tem faltado, pelos nossos filhos e filhas, pela nossa casa, pelo nosso teto, pelo nosso lar, ó Pai, pelo emprego. Obrigado pela bênção da salvação em Cristo Jesus. Pai, nós reconhecemos que não somos nada. Nós dependemos muito de Ti e tudo vem do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela bênção da Tua salvação e por pertencermos a Ti. Obrigado porque Tu és um Deus que cuida de cada um de nós dia após dia. Oramos agradecidos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a presença, o ensino, o abraço, a direção, o consolo do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, toda a tua família, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. Obrigado pela companhia. Grande abraço. Até a próxima.